Em agosto de 2009, a Prefeitura de Salvador recebeu do governo federal 20 milhões para investir na revitalização do Pelourinho. Já se passaram 12 meses, o novo mercado do peixe foi erguido, as barracas de praia foram demolidas, a fonte nova foi implodida e o Bahia, vejam só, voltou para a primeira divisão. Já o Pelourinho, o craque e a multiplicação de pedintes, a abordagem dos ambulantes, a infraestrutura precária, a violência e o comércio decadente. Pelo visto, o suplício continua. Moradores e comerciantes suplicam por coleta de lixo, padronização dos ambulantes. Cerca de 70 lojas e restaurantes fecharam as portas desde 2005. Pontos tradicionais da gastronomia, como o bacalhau do Firmino e o La Rupa restaurante, deixaram o lugar. Afinal, de quem é a culpa? E vamos conversar agora com o maior defensor da revitalização do Pelouro, Clarindo Silva. É um prazer muito grande estarmos aqui. Eu sou Clarindo Silva, coordenador do projeto Cultural Cantinha da Lua, o projeto que liderou o movimento da revitalização do centro histórico a partir da década de 80, com a criação da Festa da Bênção, de 83 a 91. Foram 800 shows no Terreiro de Jesus, a vinda de 4 ministros de cultura, um manifesto à nação, em que entregamos a Sarney dentro do nosso próprio estabelecimento, uma carta ao Papa João Paulo II, falando do abandono do Pelourinho, do abandono da Igreja Barroquinha. Afinal, nós realmente fizemos uma verdadeira cruzada em defesa daquilo que a gente entende que é o patrimônio maior desse país, que é o nosso Pelourinho. Muito bem. Amigo Clarindo, como o senhor vê a revitalização do Pelourinho hoje? Olha, eu vejo a revitalização do Pelourinho hoje com uma preocupação muito grande. Primeiro porque houve um planejamento onde essa revitalização seria feita em 10 etapas. E, lamentavelmente, travou na 7ª etapa, a etapa que daria uma certa sustentabilidade ao Pelourinho, porque seria uma etapa onde nós teríamos garantido residência a 101 famílias que retornariam ao Pelourinho, além das residências de funcionários públicos, que habitaria essa 7ª etapa. Lamentavelmente, há mais de 5 anos que essa etapa não foi acelerada e nós estamos muito preocupados exatamente porque falta sustentabilidade para aquilo que transformaria o Pelourinho num bairro acessível, muito bom para nós que moramos aqui e ótimo para o visitante. Uma subprefeitura foi inaugurada no centro histórico. Eu lhe pergunto, funciona essa subprefeitura? Olha, na minha ótica, nada que não tem orçamento funciona. E a subprefeitura não tem orçamento e isso dificulta a sua administração. O que significa dizer que, apesar dos esforços daquele que gere o Pelourinho, ele não tem orçamento e ao longo de um ano poucas coisas foram feitas na área, independente daquilo que já tinha sido feito, a coleta do lixo. Houve o acréscimo da polícia, da Guarda Municipal, que auxilia na segurança, mas ainda não conseguimos alcançar o nosso verdadeiro objetivo, que é exatamente uma prefeitura mais atuante, mais presente e que pudesse dar uma sustentabilidade maior. Existe divergência entre o governo estadual e o municipal com relação ao Pelourinho? Olha, eu acho que deviam estar mais próximos. Primeiro porque, na minha cabeça, o Pelourinho, que é o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina, patrimônio da humanidade desde 1985, independente de tudo isso, essa capacidade que nós temos tido de poder transformarmos um lugar que foi de tortura e derramamento de sangue, onde hoje emana energia altamente positiva, como o Fábio está hoje do Olodum, com a presença maciça dos baianos e do turista. Eu acho que esse lugar precisava ter um envolvimento muito forte do governo federal, do governo estadual, do governo municipal,
da sociedade organizada, para que não chegássemos ao ponto que estamos chegando. Eu diria que o Pelourinho está na UTI, o Pelourinho está sangrando, apesar de nós sermos a área mais bem policiada do estado da Bahia, onde temos um batalhão inteiro para segurança, tem uma delegacia de proteção ao turismo, tem um posto policial, tem 14 câmaras que deveriam estar monitorando a área, mas que estão desativadas, e aí vem uma preocupação muito grande pela possibilidade da saída do 10º Batalhão, 18º Batalhão da área, mas acho que é preciso nós façamos um grande mutirão. Quando o senhor falou aí sobre que o governo federal deveria participar mais, saiu os 20 milhões que o governo federal disponibilizou para a prefeitura com o objetivo de investir nessa revitalização tão falada? Lamentavelmente se falou muito desses 20 milhões no dia da reunião, ou seja, da implantação da minha prefeitura no Pelourinho. Estiveram presentes 3 senadores que apresentaram a emenda do orçamento para que esses 20 milhões saíssem. Lamentavelmente, até hoje, esses 20 milhões não entrou na conta da prefeitura e nós estamos vivendo esse processo de decadência. Não obstante o empenho do próprio vice-prefeito, que se reúne lá semanalmente, mas não consegue ter uma verba específica para essas intervenções no Pelourinho. O senhor saberia dizer por que essa verba não entrou? Porque a princípio a imprensa toda noticiou que já tinha sido liberada essa verba. O senhor tem uma informação a respeito? Infelizmente a gente não tem uma informação mais profunda, mas o que se fala, ou pelo menos o que a gente tem convicção, é de que a verba não chegou. E não tendo chegado, você inviabiliza. Agora, o que a gente entende é que na área estadual, a aceleração das obras da 7ª etapa, o que daria essa sustentabilidade. Compreende o que é a 7ª? A 7ª etapa nós temos a Rua do Bispo, 3 de Maio, Saldanha da Gama, 28 de Setembro, São Francisco, um trecho aqui já da Rua do Tesouro. E aí se queria, aí vem a 8ª etapa, que nós pegaríamos a ladeira da Conceição, aquele desastre terrível, chegaríamos no Julião e fechando ali até a igreja de Santa Luzia, nós teríamos esse cinturão fechado, inclusive com as artérias que aqueceria, que oxigenaria esse grande coração que é o Pelourinho, funcionando. Mas, lamentavelmente, a gente continua vendo o Pelourinho na UTI, mas com uma série de problemas, inclusive esse problema social, que é o problema do uso do crack nos nossos arredores e que está dizimando a nossa juventude. Nós vamos chegar um pouquinho sobre essa questão do crack. Eu gostaria de saber também se o senhor concorda ou o que é que o senhor acha com relação a esses que chamam ancoramento, né, que estão escorando os prédios. O que o senhor acha disso? O senhor acha que não deveria não escorar, mas que fizesse um trabalho pelo menos de fachada e viesse com pinturas, essas pinturas que tem no Pelourinho, não podia fazer uma coisa assim, pelo menos de fachada, ao invés de só colocar escoras? Olha, isso mexe um pouco com a minha cabeça pelo seguinte: nós tivemos no governo Mário Castro, quando ele era prefeito, um trabalho muito bom de escoramento e de preservação, evitar que os prédios caíssem e cuidando dos telhados. Porque o arruinamento, a maior parte do arruinamento dos imóveis, ele passa exatamente quando ele perde o telhado, porque aí a estrutura fica comprometida. Mas eu acho que poderia continuar esse trabalho dos quarteirões, concluindo as obras, porque a obra de fachada, de certa forma, não é uma boa opção, porque você passa, parece que está tudo maravilhoso, mas lá no fundo a coisa é outra. Mas acho que poderia coordenar, dar sequência, 7ª etapa. A 7ª etapa é fantástica, a 7ª etapa vai dar uma sustentabilidade desse Pelourinho. E uma coisa inimaginável. 8ª etapa, 9ª etapa, 10ª etapa. E concluiu o projeto Pelourinho. Então está parado na 7ª etapa? Está parado na 7ª etapa e isso é muito ruim. Aqui na área da praça tem uma placa com a data do início das obras, a entrega para 2009, nós estamos em 2010. E não foram entregues tantas unidades. E essa continuidade dessa etapa depende de quê? Do governo federal, do estadual? Depende dos três.
dos três. Especialmente do governo federal, porque a verba é federal. Mas alguém tem que estar buscando lá e cobrando. Exatamente, o governo estadual tem que cobrar. Eu farei um apelo patético ao nosso governador. Nesse segundo governo, abra os olhos para o Pelourinho. Pelourinho é uma referência, qualquer parte do mundo que a gente chega. Eu me lembro lá em Madrid, quando nós recebemos um troféu lá no 21º Festival Internacional de Gastronomia e Hotelaria, como a melhor caipirinha do Brasil. Cada galera do lado tinha 7 minutos dos países, cada galera do lado tinha 3 minutos para falar. E eu, quando falo pelo meu, eu me emociono, comecei a falar, tinha 14 minutos falando, minha mulher fazendo sinal de lá, que eu tinha 14 minutos falando. Eu, desculpe, mas eu ultrapassei, me emocionei, falei 14 minutos. O cara disse, continue falando. A pessoa está falando de Bahia, está falando do Pelourinho, e o que a gente conhece de Brasil é futebol, é carnaval. A pessoa está falando de cultura, de arte do Pelourinho. E eu me empolguei, falei 19 minutos.